Fala, louquinhos e louquinhas do meu Brasil, tudo bem com vocês? Então, gravando esse vídeo pela segunda vez. Estou super frustrada porque gravei esse vídeo a primeira vez e acabou que saiu com eco porque eu liguei dois microfones ao mesmo tempo, com medo de um microfone não funcionar e enfim. Mas cá estou eu. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido um bom dia. Se não tiveram, tudo bem. Às vezes a gente tem dias ruins mesmo. Meu nome é Larice, e eu apresento o quadro de análises psicológicas. E hoje, o tema que vocês me pediram bastante, mandaram e-mail, pediram no Instagram, é o caso do Francisco de Assis Pereira, também conhecido como Maníaco do Parque. Hoje eu trouxe a análise psicológica dele para vocês. Como eu já gravei a primeira vez e eu fiz uma skincare aqui para tentar me distrair enquanto eu estava falando disso, eu não vou refazer isso. Então vai ser assim, desse jeito. Se vocês quiserem que o próximo vídeo tenha skincare, vocês me avisam. Se isso não fizer falta, tipo, ok também. Para quem não é inscrito no canal, já se inscreve aqui para ter mais acesso aos vídeos que eu vou mandar. Prometo fazer mais conteúdo. A faculdade não tá fácil e agora eu entrei de férias, então agora eu pretendo fazer uploads seguidos, tá? Agradeço a vocês pela paciência. Sem vocês eu não estaria aqui. Então vem comigo, vem assistir mais essa análise psicológica. Antes de começar o vídeo, eu preciso deixar aqui para vocês o meu aviso de sempre. Eu não tenho nenhuma intenção de ferir ou denegrir a imagem do Francisco de Assis, nem de nenhuma das vítimas dele. Eu também não estou fazendo isso com nenhuma intenção além de informativa. Todas as informações que eu obtive eram informações que estavam disponíveis tanto na internet quanto em vídeos, em livros, em monografias. Foi necessário muita leitura para fazer esse vídeo e avisar também as pessoas que são sensíveis a conteúdos como assassinatos, violência sexual, transtornos psicológicos e derivados disso. Deixo aqui o meu aviso que se você é sensível a esse tipo de conteúdo, por favor, não continue. Rola pra cima, assiste outra coisa, vai assistir um episódio de Friends. E, bom, era esse o aviso que eu tinha que fazer. E agora a gente pode começar. Gente, tudo começou no segundo semestre de 1998, quando foi divulgado na mídia que foram descobertos alguns corpos por pessoas transeuntes aí do Parque de São Paulo, um parque bem grande, que é uma área preservada, na verdade. E esses corpos foram descobertos, alguns em avançado estado de decomposição e outros nem tanto. Na verdade, um especificamente foi descoberto no dia seguinte ao assassinato. Essa vítima seria a chave que posteriormente levaria à prisão do Francisco de Assis Pereira. Bom, então alguns transeuntes encontraram esses corpos, então foi chamada a polícia que periciou, né, essa área e descobriu que haviam vários corpos enterrados aí em covas rasas. Posteriormente foram descobertos mais, mas a princípio foram 4 e esses corpos estavam em avançado estado de decomposição. Segundo a legista, todos eles, exceto o último que havia sido descoberto com 24 horas de pós-morte, já estavam há mais de 90 dias ali. Então, por todos estarem ali mais ou menos na mesma área, foi levantada a hipótese de que sim, poderia ser o mesmo indivíduo que cometeu todos esses crimes. Mas, agora falando dele, quem é ele? Bom, Francisco de Assis Pereira, também conhecido como Chico Estrela pelos amigos, nasceu em 29 de novembro de 1967 na cidade de Guaraci, em São Paulo. Ele é filho de
pais muito simples, o pai é pescador e a mãe dona de casa, o pai já faleceu, a mãe ainda está viva, e ele era motoboy na Grande São Paulo, trabalhava para uma empresa que ficava embaixo de um viaduto ali bem conhecido. Além disso, ele era um excelente patinador. Ele patinava no Parque do Ibirapuera e ele era bem conhecido entre os amigos por ser estrelinha. Gostava muito de se aparecer, tinha toda essa personalidade de showman. Francisco ele era uma pessoa muito querida pelas pessoas que rodeavam ele, tanto no trabalho quanto as pessoas que conviviam com ele. Inclusive, ele chegou a morar na empresa, ele chegou a dormir num dos quartos da empresa, numa época em que ele não tinha apartamento, mas depois descobriu-se que, na verdade, ele foi morar na empresa porque ele se separou de um relacionamento que ele tinha com um travesti chamado Tainá. Isso só foi descoberto bem depois, já na fase já de análise de depoimento. Francisco de Assis ele tinha pouca instrução, mas ele tinha muita lábia. Ele era aquele cara virado, aquele cara que sabe tudo, conhece tudo e chama todo mundo e chama atenção, enfim. Mas por que ele cumpre pena? Então vamos aqui falar um pouquinho dos crimes. O Francisco ele costumava chamar mulheres numa faixa etária aí entre 20 e 40 anos, ou seja, mulheres jovens, todas elas com características físicas muito parecidas. Mulheres de cabelo ondulado, longo, morenas, claras ou pardas e muito bonitas de cor. Isso ajudava na conversa dele, porque a principal arma dele era que ele estava achando aquela mulher super bonita e como que aquela mulher não era modelo e como que podiam desperdiçar um talento daquele, e ele se intitulava um caça-talentos que posteriormente levaria elas para fazer um catálogo de uma marca famosa de cosméticos. Ele abordava essas vítimas geralmente no metrô ou na Praça da Sé, ali nesse entremédio. O que ele fazia era se aproximar da mulher, falar do quanto ela era bonita, se apresentar como um caça-talentos ou como um fotógrafo, e dizer para elas que ele estava interessado em fazer um book com elas, e que o cachê seria equivalente a hoje em dia, 1990, fazendo conta, seria mais ou menos uns R$ 1.500 hoje em dia. Ele buscava mulheres, obviamente, se você está no metrô lotado, numa hora de pico, geralmente as pessoas que você vai encontrar são pessoas que estão voltando do trabalho, né? Então, se são pessoas que estão voltando do trabalho, são pessoas assim, que trabalham duro todos os dias e que não tem R$ 1.300 para jogar fora. Uma coisa que eu achei muito errado na abordagem da mídia na época foi o fato de eles quererem jogar a culpa na vítima como se ele usasse da maior fraqueza das mulheres, que seria a vaidade, e eu acho que não era nada disso, não. As vítimas que sobreviveram, todas elas falaram que ele prometia um cachê bem alto por 15, 20 fotos, ou seja, uma sessão de fotos curta. Claro, é uma coisa a se desconfiar, sim, mas não é de todo mal, não é de todo errado. Existem caça-talentos, existe gente que trabalha com isso, gente idônea, Então, achei meio errado essa abordagem da mídia de dizer que as mulheres estavam indo lá porque elas eram vaidosas. A primeira vítima, em tese, foi abordada no metrô na estação do Jabaquara em 1997, ali perto do Natal. Essa primeira vítima, ela foi o último corpo a ser encontrado, por uma coincidência ou não. E ela foi, como todas as outras vítimas, asfixiada, estrangulada. O Francisco seguia um determinado ritual. Ele entrava com as vítimas na mata desse parque, ele ultrapassava
cortava a parte que era de arame farpado, enfim, que definia a parte dos transeuntes para a parte em que era mata fechada, e de que ali estaria esperando uma equipe de fotógrafos, maquiadores, enfim, que já estaria tudo montado, mas que aquele ali seria o cenário ideal, porque, enfim, era no meio da natureza, a luz ajudava, ele usava vários argumentos. Bom, então a mulher seguia com ele mata dentro, e ele sempre dizendo, não, o lugar é ali, o lugar é ali, enfim. E a mulher chegava até um determinado momento, e ele relatando posteriormente, dizendo que na cabeça dele ele já falava assim, sua vagabunda, por que que você veio pra cá, a culpa foi sua, você vir para um lugar com um cara desconhecido no meio do mato, como você é idiota, enfim. E então, num determinado momento, ele começava a sessão de espancamento. Ele espancava a vítima até que a vítima ficasse indefesa e desacordada. E então ele mostrava ali o lugar onde ele estava e dizia assim, olha, aqui ninguém vai te ouvir, você tá sozinha aqui comigo, então seja boazinha comigo que você vai, eu vou te liberar, enfim. Mas a gente sabe que isso não acontecia. Então, depois que as agressões começavam, ele começava a humilhar a vítima, ao mesmo tempo que muitas vezes as vítimas sobreviventes contaram isso posteriormente, ele falava coisas sem sentido, como em determinados momentos ele dizia que você é uma vagabunda, por que que você veio aqui, você não é uma mulher direita, e em outros momentos ele chorava e dizia eu te amo, eu te amo, eu te amo, enfim. E quando ele era confrontado sobre isso, todas as mulheres falaram a mesma coisa, as sobreviventes. Falaram que quando contestavam ele dizia assim, cala a boca, eu não estou falando para você. Então, na verdade, ele estava projetando nelas uma ideia que ele tinha de outra pessoa, que a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente. Então, seguido da sessão de espancamento, ele asfixiava as vítimas e posteriormente começava o ritual sexual, a parte sexual dos crimes dele. Essa condição é basicamente um defeito anatômico na área genital, que faz com que ele tenha muitas dores na relação sexual e que ele não consiga manter uma ereção por muito tempo. Então, posteriormente, nos laudos psicológicos, foi relatado pelo próprio Francisco que ele sofria muito com isso porque as namoradas anteriores ou as mulheres com quem ele se relacionava antes não ficavam satisfeitas sexualmente e isso frustrava muito ele. Então, para não depender da validação da outra pessoa, ou seja, do prazer da outra pessoa, ou não sei, essa história faz e não faz sentido, porque ao mesmo tempo que ele não se importa com outra pessoa, ele se importa nesse ponto. Bom, no fim das contas, o que acontecia era que ele tinha relações sexuais somente após a morte. Identificado pelos legistas que avaliaram os corpos, e também foi avaliado o fato de que não havia nenhum vestígio de espermatozoide, ou seja, ele não chegou a consumar a relação. Talvez pela questão anatômica dele, talvez, mas talvez porque ele tinha outros tipos de feitiço que mais para frente a gente vai falar, que são relacionados a traumas que ele se refere na infância. Com as vítimas mortas, ele se satisfazia, enfim, da forma que ele achava mais interessante e ele disponia as vítimas ali numa posição anatômica, vamos dizer, incomum. Ou seja, ninguém morre daquele jeito, elas foram postas daquele jeito. E, inclusive, quando encontraram a moça que foi morta com menos de 20, foi morta com 24 horas
de diferença da hora que encontraram ela para a hora que ela morreu, ela estava nessa posição. E depois, com os relatos, foi descoberto que ele voltava sempre atrás das vítimas. Ele sempre ia, ou seja, ele matava, ele dispunha o corpo ali, ele fazia o que ele tinha que fazer, ia embora para casa, mas posteriormente ele voltava e refazia o ritual que ele achasse mais interessante. De todos os casos que foram relatados e que foram posteriormente confessados por ele, eu acho que o mais cruel foi de uma menina de somente 16 anos, que foi atraída por ele ela estava numa galeria de rock ou algo assim, e ele, enfim, a atraiu com alguma promessa que não era essa de fotografia, e essa menina foi a menina que, segundo ele, foi a mais complacente à morte. Ele bateu, enfim, ele relata que ele bateu muito no rosto dela, e em determinado momento ela virou para ele e falou assim: eu já tô aqui, eu já tô amarrada, eu não vou sair daqui, eu sei que eu não vou sair daqui, por favor, não bate mais na minha cara. E ele acatou o pedido, e ela, nesse momento que ele acatou o pedido, ela já se ajoelhou como para morrer. Eu achei esse relato muito cruel, e eu acho que tem que ter uma crueldade muito grande para, enfim, ver uma pessoa dizer que vai morrer e você ter a capacidade de deixar ela viva e mesmo assim decidir matar, enfim. Mas depois a gente vai falar sobre isso do ponto de vista psicológico, que é o intuito do vídeo. Então todos esses crimes aconteceram num período de mais ou menos 2 anos, de 1997 a 1998, ou seja, foram 2 anos aí em que ele atuou, e foram no total 16 vítimas, sendo 11 fatais e 5 sobreviventes. Sendo que nas confissões ele nunca confessou ter feito nada com as vítimas sobreviventes, mas sim com as que morreram. Bom, depois da descoberta dos corpos, já foi divulgado pela mídia, enfim, que havia um possível maníaco, já havia sido coletado aí os depoimentos das vítimas sobreviventes, então já se tinha um prospecto aí de um retrato falado, já se sabia mais ou menos como ele era. Posteriormente foi divulgado um retrato falado, e quando foi divulgado esse retrato falado, o Francisco, que trabalhava nessa empresa de motoboy, deixou uma carta para o chefe dele, dizendo que ele agradecia tudo que ele tinha feito por ele até ali, mas que ele precisava ir porque o tempo dele na empresa tinha acabado. Depois de uma longa busca policial, foi descoberto, enfim, que o Francisco estaria no Rio Grande do Sul tentando cruzar para o Paraguai. Existem fontes que dizem que ele chegou a cruzar para o Paraguai e foi extraditado, existem fontes que ele só tentou ir, enfim. No resumo da história, ele foi preso no Rio Grande do Sul, acusado de todos esses homicídios, e então foi mandado para São Paulo, onde ele responderia o inquérito. Emitida a prisão preventiva dele, e já na prisão preventiva, quando ele encontrou com o delegado responsável pelo caso, o delegado não se identificou como delegado, e isso fez com que o Francisco criasse uma certa empatia por ele. E aí o que aconteceu foi que, depois de poucas entrevistas, ele mesmo tomou a atitude de confessar todos os crimes. Bom, agora vamos ao que interessa, vamos ao perfil psicológico dele. O Francisco é um psicopata? Sim, ele é um psicopata. Ele é mais que um psicopata, ele é um psicopata clássico, ou seja, ele tem todas as características de um psicopata. Ele é sedutor. Apesar de umas fotos que vocês verem dele são umas fotos meio destruídas, tem umas fotos antigas que realmente você olha e fala assim: ok, talvez eu conversaria com ele.
O Dr. Guido Palomba, que foi um dos psiquiatras forenses que na época ajudaram na investigação a traçar o perfil psicológico dele, fala que ele é mais que um psicopata, ele é um condutopata, porque não há nada de... não existe nenhuma patia, né? Patia é doença, não existe nenhuma patia na psico dele. A psico dele é totalmente sã. Na verdade, ele é até bem inteligente, mas sim na conduta dele. Então, ele seria um condutopata. O problema dele estaria na conduta que ele toma. Bom, a psicopatia, como eu falei para vocês no outro episódio da Suzane von Richthofen, se vocês não viram, eu vou colocar o link aqui para vocês verem, característica de doença mental, ou seja, a pessoa convive normalmente e está acima de qualquer suspeita, né? São as pessoas que convivem com a gente todos os dias e que a gente não sabe do que elas são capazes de fazer. Se vocês estudaram sobre isso, a psicopatia ela é inata do ser humano. O ser humano nasce com ela. Ele não se torna psicopata por determinado trauma, por determinado... Talvez algo na vida dessa criança, na vida dessa... né, seja um gatilho. Mas ele nasce psicopata. E exatamente por ser inata é que ela é incurável. Ou seja, não existe cura para a psicopatia. Por ser inata, ela também, na maioria das vezes, é hereditária, ou seja, se o pai é psicopata, a possibilidade de que o filho dele seja psicopata é grande. Isso já foi discutido por vários médicos neurologistas que avaliam tomografia de crânio dos psicopatas e veem que determinadas áreas são deficientes neles, e exatamente por serem deficientes neurologicamente, anatomicamente, isso seria algo hereditário, não seria algo comportamental. Pode ser que essa criança, essa prole, venha a desenvolver no futuro algo assim, mas a predisposição ela tem. Existem também psicopatas que nunca chegam a se manifestar. Vocês com certeza já conheceram alguém egocêntrico, narcisista, que passa por cima de qualquer coisa pelos seus objetivos, uma pessoa que não tem nenhum tipo de empatia, uma pessoa que odeia animais, uma pessoa que sente desprezo por pessoas frágeis. Eu tenho certeza que vocês já conheceram alguém assim, infelizmente. Bom, então o Francisco, ele é o galã, o Dom Juan, o sedutor, o exibido, e quando ele se sentia inatingível, que nesse caso específico era quando ele estava no parque, ele deixava essa natureza animal sair, essa natureza monstruosa, eu acho que é melhor dizer assim, essa natureza monstruosa sair e fazer as barbaridades que ele fazia. Diferente de outros psicopatas, de outros serial killers, como Ed Kemper, como Jeffrey Dahmer, que são os mais conhecidos, ou aqui no Brasil, eu não estou no Brasil, como no Brasil, o Bandido da Luz Vermelha, ele não tinha nada de sazonal, ou seja, ele simplesmente acordava um dia com uma vontade X e falava, acho que hoje eu vou matar alguém. Além do fato dele ser um psicopata clássico, ele também tem o que se considera na psicologia um dos maiores graus, se não é o maior grau, de depravação sexual, de deturpação sexual, que é a necrofilia, ou seja, a necessidade de você fazer sexo com uma pessoa sem vida. Essa, sem dúvida, é o nível mais alarmante, é o nível mais incurável de todas as depravações sexuais, segundo a literatura. Também denota que ele não tinha nenhuma empatia, porque apesar de você parar para pensar e dizer assim, não, mas as vítimas estavam mortas, sim, mas ele não tinha nenhuma empatia com elas. Isso mostra o grau de egoísmo dele, né? O fato de que ele era tão egoísta que ele não era capaz de suportar
a opinião ou a decisão de outra pessoa. Ele tinha que subjugar essa pessoa à vontade dele para que ele pudesse se sentir melhor. O Francisco também relatou que quando ele era mais jovem, ele sofria abuso sexual por parte de uma tia materna. Que essa tia fazia com que ele tocasse os seios dela, com que ele tocasse as partes dela, e pelo que eu entendi, ele usa isso como uma desculpa para ter fixação em seios femininos. Ele também relata que foi assediado por um ex-empregador quando ele era mais jovem. E isso fez com que ele desenvolvesse um certo desvio sexual, como ele chama o fato de ele ser bissexual. Ele se relacionou durante mais de um ano com um travesti que se chama Tainá. Inclusive essa travesti posteriormente deu depoimento falando que ele, durante um determinado momento, ele era o ativo da relação, mas que a partir do momento em que essa travesti Tainá começou a se travestir, ele queria ser o passivo da relação. Eu não sei o que necessariamente isso agrega no comportamento psicológico dele, mas fica aí para vocês pensarem e refletirem um pouco sobre isso. Bom, Francisco também falou que ele tinha uma mulher ideal, ele tinha um ideal de mulher que se parecia à Virgem Maria. Ele falou, inclusive, no depoimento que é bem esclarecedor sobre o perfil psicológico dele, ele falou que ele teve a primeira namorada quando a primeira namorada tinha em torno de 12 anos de idade. Porque ele queria cultivar, enfim, essa imagem de santa, essa imagem de virgem, intocada, enfim. Ele namorou com ela por 2 anos e quando ela completou 14 anos, ela pediu para o Francisco para realizar o ato sexual, ou seja, ela pediu para perder a virgindade com ele. E isso para ele foi uma quebra muito grande no paradigma dele de que a mulher tinha que ser intocável, porque até então ela era o modelo dele de mulher intocável. E ela ter desejo sexual para ele foi algo muito chocante. Então, sim, eles mantiveram relações sexuais. Pela questão anatômica dele, provavelmente a relação sexual não deva ter sido satisfatória para nenhum dos dois. E ela rompeu o namoro com ele para ficar com outra pessoa, que posteriormente ela casou e teve um filho, enfim. Inclusive ela relata que quando ela foi para a maternidade para ter esse filho, ele ficou na porta da maternidade gritando que o filho era dele. Dá para entender que ele era bem obcecado com essa ex-namorada, né? Bom, então essa quebra da pureza da mulher que ele achava ideal, para ele foi o gatilho para punir todas as outras mulheres que não eram essa mulher. Quando ele deu esse depoimento, essa primeira namorada foi procurada e quando foi confrontada a imagem dela com a imagem das vítimas, foi percebido o óbvio. E qual é o óbvio? Que ele estava punindo a primeira namorada dele, porque todas elas eram exatamente iguais à primeira namorada. Todas elas eram morenas claras, todas elas tinham cabelo encaracolado, longo, todas elas tinham um corpo muito bonito. Em depoimento, o Francisco falou que ele se sentia inatingível, ou melhor dizendo, que ele dizia ter uma lábia que era só deixar, abre aspas, deixar ele na Praça da Sé, no horário comercial, que ele com certeza conseguiria levar uma mulher no papo. O delegado ficou indagado, enfim, e perguntou para o Francisco como que ele fazia isso, se ele não era o Brad Pitt, né?
Então ele falou algo que me deixou bem chocada e algo que é verdade. Ele disse, abre aspas, mulher é fácil de saber quando tem um problema. Ela fica assim, de cabecinha baixa. Então eu andava sempre de metrô pra lá e pra cá. Era só olhar na multidão e ver qual delas estava com a cabeça baixa. Era certo. Era eu ir lá e puxar papo com ela e ela caía. Claro, se eu visse e gostasse dela. Elas achavam que eu estava dando informações minhas, quando na verdade eu estava coletando informações delas. Por exemplo, doutor, se eu percebia que ela gostava de automobilismo, eu era o Ayrton Senna. Ou se ela gostasse de novela, eu era o Tarcísio Meira. Isso revela a cara da psicopatia, o quanto o psicopata é manipulador, o quanto a lábia dele é elaborada, o quanto ele consegue manipular quem ele quer para fazer o que ele quer. Como todo psicopata, ele tinha um ciclo criminoso. E posteriormente foi descoberto que esse ciclo criminoso não começou em São Paulo. Esse ciclo criminoso começou em 1991, quando ele tentou assediar uma vítima, levando essa vítima para um terreno baldio, e nesse terreno baldio ele tentou, enfim. E transeuntes viram, impediram, conseguiram capturar ele, ele foi levado à delegacia, mas como ele não tinha consumado nada, ele foi liberado e acusado só de perturbação da ordem. Observando criteriosamente todos os crimes dele, a gente pode ver que aquela máxima que diz que todo crime é uma fotografia da conduta de um indivíduo é verdade. Na época, 1999, ele foi preso com 32 anos, foi condenado por 10 homicídios dos 11 catalogados, porque esse 11º, em tese, ele não confessou e não havia provas suficientes que ligassem ele ao crime, e as outras 5 vítimas sobreviventes, somando um total de 208 anos de prisão. Mas, no Brasil, nenhum indivíduo pode estar encarcerado há mais de 30 anos, o que significa que por volta de 2028 teremos um maníaco solto por aí. Brincadeira, espero que não. Mas existem medidas jurídicas que podem ser tomadas e que esse indivíduo pode sim continuar cumprindo essa pena em determinados regimes e ser isolado da sociedade. Como eu falei, a psicopatia é algo que não tem cura, então isso significa que quando ele for posto em liberdade, ele vai voltar a atacar em algum momento. Pode não ser o mesmo tipo de crime, pode ser outro tipo de crime, mas que vai acontecer se ele for solto, sim. Bom, esperamos que isso não aconteça. Então é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. A gente falou sobre o Maníaco do Parque. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não cai o dedo, dá um joinha aí pra mim, por favor, que me ajuda pra caramba. Divulguem o canal para que os amigos de vocês possam ver, as pessoas que são interessadas, amigos psicólogos, amigos psiquiatras. Se eu falei algo de errado, por favor, postem aí nos comentários o que vocês acharam. Adoro ouvir o comentário de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!